Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia, em nome de Jesus. Eu quero, através desse vídeo, dar continuidade à nossa série de devocionais nestes dias em que nós temos vivido, buscando trazer um pouco de esperança, de paz e de encorajamento, com base na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o texto para a nossa reflexão de hoje está em Lucas, no capítulo 23, do versículo 35 ao 36. Lucas 23, do 35 ao 36. Diz assim a palavra de Deus: A multidão que o observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam eles. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Quero convidar você a um tempo de oração, pedindo a Deus que nos ajude e que abra a nossa mente nesse tempo de reflexão da sua palavra. Oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor possa neste tempo falar conosco, que nós possamos ser alcançados, fortalecidos, renovados e desafiados pela tua palavra nesse dia, a nos tornarmos homens e mulheres melhores segundo o teu coração. Abre, portanto, a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender a tua palavra e para que possamos, Deus, praticá-la para não pecarmos contra ti. Nós te pedimos orientação neste tempo e pedimos a tua bênção. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Bom, neste dia em que nós estamos vivendo, é o tempo em que nós rememoramos a morte de Jesus. E nós sabemos que este não é um tempo, uma celebração onde nós nos entristecemos. Muito pelo contrário. Nós sabemos que a morte de Jesus foi algo apenas transitório. O nosso Senhor está vivo e Ele reina e governa por toda a eternidade. Nós sabemos também que este não é um tempo de nós ficarmos de forma amargurada, né, e entristecida, trazer à memória aquilo que aconteceu com Cristo ali no Calvário, porque nós sabemos que é pela morte de Cristo que nós temos vida, e por isso nós devemos aproveitar e ver este momento, esse dia que nós estamos vivendo, da Páscoa, da Sexta-feira da Paixão, né, como uma oportunidade de gratidão e também de perseverança para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada cristã. E o texto em tela, o texto que nós lemos, ele mostra um dos momentos em que Jesus foi afligido pelas palavras, pelas provocações e pela condenação de pessoas que estavam assistindo à sua crucificação. De uma forma especial, os líderes religiosos e também os soldados romanos que ali estavam. E as palavras que foram lançadas a respeito de Jesus naquele dia tinham um objetivo de questionar, de menosprezar, de colocar em dúvida a identidade de Jesus, ou seja, colocar em dúvida quem de fato era Jesus. Mas entretanto, eu quero te convidar neste dia para nós meditarmos neste texto e extrair dele preciosos ensinamentos que nos mostram, que nos ensinam, que nos relembram e que confirmam, de fato, quem é Jesus. Bom, e o primeiro ensinamento que nós podemos extrair deste texto é que sim, Jesus é o escolhido de Deus. Perceba bem que as primeiras acusações feitas no versículo 35, elas são realizadas pelos líderes religiosos daquele tempo.
Eram homens cheios de si mesmos, homens que acreditavam ser semideuses, que acreditavam que seriam salvos pelos cargos que possuíam ou pelo nível de conhecimento que possuíam, que tinham. Eles negligenciavam a verdade e viviam uma vida totalmente distinta daquilo que eles pregavam. Ou seja, as suas palavras, os seus ensinamentos não eram equivalentes à sua prática de vida, à forma como eles viviam. Eles menosprezavam o povo e faziam boas obras apenas com o intuito de serem vistos e, quem sabe assim, serem salvos. Eles acreditavam que possuíam méritos e privilégios em Deus e por isso ocupavam as posições e tinham o prestígio que possuíam naquele tempo. Jesus, entretanto, confronta estes homens. Ao recusar-se a descer da cruz e salvar-se a si mesmo, Jesus está nos mostrando, está mostrando àqueles homens que ali estavam, que de fato ele era o escolhido de Deus, o Messias prometido, pois ele não estava ali, ele não havia vindo ao mundo para salvar a si mesmo, mas para salvar toda a humanidade da escravidão do pecado e da condenação eterna. Jesus ensinou com a sua vida e agora estava ensinando também com a sua morte que a salvação estava apenas nele e que nenhuma outra pessoa podia salvar a humanidade e que ninguém poderia salvar-se a si mesmo pelas suas obras ou pelos seus méritos. Sim, Jesus é o cumprimento da promessa feita por Deus lá no Éden e que agora estava esmagando a cabeça da serpente e nos salvando e nos dando vida e nos levando de volta para a presença do nosso Pai. Ele é o escolhido de Deus não porque poderia salvar-se a si mesmo se ele quisesse, mas porque mesmo podendo fazer isso, mesmo podendo se salvar a qualquer momento naquela cruz, ele preferiu continuar nela e dar a sua vida para salvar a mim e para salvar a você. O nosso Senhor Jesus Cristo é sim o Messias, o homem escolhido por Deus para salvar toda a humanidade. O segundo ensinamento que eu consigo extrair deste texto é que sim, Jesus é rei. Note que essa acusação, ela é feita pelos soldados romanos, homens que faziam parte da milícia do maior império daqueles dias, daquele tempo. Jesus, de fato, não atendeu às expectativas do povo como um rei. Ele não atingiu as expectativas daquele tempo, daquela época, para ser um rei, os requisitos que eram exigidos e colocados e também exemplificados pelos reis, pelos imperadores, pelos governantes daquela época. Mas Jesus é rei. O povo queria que Jesus fosse um rei que os salvasse da condenação do Império Romano, da opressão romana e governasse em um trono humano, um trono terreno. Mas Jesus é rei e ele governa um trono que é inabalável, que é indestrutível, um trono que é eterno. Ele não pode ser deposto. Ele governa todo o universo. Tudo o que existe foi feito por ele, foi feito dele, por ele e para ele. Ele governa tudo, ele sustenta todas as coisas, ele coloca tudo em perfeita harmonia. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. O nome dele está acima de todo nome. O glamour e o poder do Império Romano, bem como os imperadores pomposos, passaram. Mas o reino de Jesus continua de eternidade a eternidade. Sua mensagem não pode ser silenciada, calada, apagada. Ele governa soberano sobre todas as coisas. O trono de Jesus não era um trono humano, corruptível e findável. O trono dele é um trono eterno, é um trono de glória e de poder
Ele não tem prazo de validade, ele não termina, ele não cessa. Ele não governa uma nação, ele governa sobre tudo o que existe. Ele é rei e nós podemos ter a certeza disso. E o terceiro ensinamento que eu consigo extrair deste texto é que Jesus não desceu da cruz. Jesus suportou não apenas as dores e os flagelos impostos pela crucificação, mas também suportou aos gritos e as provocações que sobre ele foram lançadas, imputadas naquele dia. Se Cristo tivesse descido da cruz naquele momento, nós também teríamos descido ao inferno. Mas ele permaneceu ali. Permaneceu por obediência, claro, à vontade de Deus, mas também permaneceu por amor a mim e a você. Eu tenho certeza que por causa deste amor, ele ali ficou, e por causa disso, hoje, nós temos acesso ao céu. Nós temos acesso ao nosso Pai. Porque ele perseverou em cima daquela cruz e suportou todos os sofrimentos. Nós somos salvos. Jesus não estava preso àquela cruz pelos pregos. A única coisa que o mantia ali, que o prendia naquela cruz, era o poder do seu grande amor por cada um de nós. Ele nos amou bem antes do princípio de todas as coisas, bem antes de tudo que existe existir. Ele já havia nos amado. E a sua permanência naquela cruz, mesmo diante de todo o sofrimento, de todas as acusações que foram feitas contra ele, contra a pessoa de Cristo, contra a divindade e o senhorio de Cristo, mostra que ele nunca deixou de nos amar. Hoje é dia de nos lembrarmos que Jesus é o enviado de Deus para nos salvar. Hoje é dia de nos lembrarmos que Ele é Rei, que governa sobre todas as coisas, sobre tudo o que existe no universo. Hoje é dia de nos lembrarmos que o Senhor Jesus nunca deixou de nos amar. Que você possa se lembrar disso. Ele suportou tudo. Ele permaneceu ali naquela cruz por amor a mim e por amor a você, para nos dar vida, para nos salvar, para nos perdoar e para nos libertar da condenação do pecado e da morte eterna. Que você nesse dia possa ter a sua esperança renovada, possa ser fortalecido e encorajado na certeza de que está consumado. A obra de Cristo não precisa de nada, de nenhum adereço, de nenhum acréscimo, pois o que Cristo fez está consumado. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura, são salvos deste mundo, são salvos do poder e da prisão do pecado e podem então desfrutar da grandiosa e da maravilhosa presença do Deus Santo e poderoso, que nos ama e que por isso, então, deu o seu próprio Filho, se entregou para nos dar vida. Que Deus possa te abençoar nesse dia e que você possa se lembrar de que Deus, esse nosso Deus, Ele nos ama e Ele continua presente nas nossas vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. E o seu reino não passa, não acaba e não muda. Ele é o dono das nossas vidas. Um forte abraço e que Deus te abençoe.